Legal, bom, a gente fez na aula passada então a parte estética aqui do nosso modal, né? A gente fez o formulário, fez a nossa caixinha, alinhou tudo, fez o overlay na outra aula. Beleza, e agora a gente vai fazer a parte funcional, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, quando a pessoa clicar lá naquele botão solicite orçamento, o nosso modal vai aparecer. Eu acredito que vai ficar legal a gente fazer uma animaçãozinha dessa box aqui descendo, tá? E a parte mais interessante aqui é que a gente vai ter três situações onde a gente pode... na verdade, duas situações onde a gente pode sumir, né, com o nosso modal. Clicando aqui nesse botão de X ou clicando aqui fora, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar isso no JavaScript. No nosso arquivo aqui, então, a gente vem aqui no nosso JavaScript, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer... bom, deixa eu ir no CSS aqui primeiro. E eu vou aqui no nosso modal e vou colocar ele display none, tanto na nossa box do modal quanto no overlay, tá? Porque eles têm que começar escondidos, né? Então, beleza. Agora eu vou selecionar esse botão aqui, solicite um orçamento, lá no nosso jQuery. Então vai ser... deixa eu pensar. Eu acredito que a gente vai precisar de uma classe especial para esse botão, tá? Então... eu vou chamar ela de Open Close Modal, porque a gente vai usar um toggle, tá? E a gente vai usar o toggle também naquele botãozinho de X e na área verde do overlay. E a gente vai usar a mesma classe, a mesma função JavaScript também no botão que só abre, mas como a gente vai usar para abrir e para fechar, vai ser a mesma classe. Então vamos lá. Cadê o nosso botão? Solicitar orçamento. Aqui. Beleza, então a classe vai se chamar JL Toggle Modal. Acho que assim fica legal. Beleza. Tá, e a gente vai colocar ela também, então, já que a gente vai usar ela em 3 lugares, né? A gente vai colocar lá no nosso modal, no botãozinho de X, que esse botãozinho vai ser responsável por fechar. E também no nosso overlay, que também vai ser responsável por fechar o modal. Beleza? Então o botão lá embaixo vai ser responsável por abrir e esses outros dois aqui vão ser responsáveis por fechar. Beleza. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma variável, var. Eu vou chamar de toggle modal. Beleza? E a gente vai document query selector. O que a gente tem que fazer aqui no query selector, que não pode passar batido? All, tá? Quando a gente tem mais de uma classe... E a gente vai ter um array, então, né? A gente já trabalhou isso nas aulas passadas, de selectors e tal. Talvez você esteja esquecido, porque já passou um tempinho, né? Mas vamos lá, vamos revisitar isso aqui então agora. Então a gente usa o query selector all, tá? E a gente passa a nossa classe aqui então, para a gente conseguir puxar as três. O que é a outra coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem um array de itens e a gente não sabe qual desses itens foi clicado? A gente precisa fazer um loop, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Vou fazer aqui, vou colocar um comentário, então, que vai ser abrindo e fechando o modal. Especificamente o modal de orçamento, tá? Como a gente tem 2 modais no nosso projeto, a gente tem esse de orçamento e lá mais pra frente a gente vai ter o outro modal aqui, que é o modal aqui de detalhes do projeto tal. Então, eu preciso especificar também ali no meu JavaScript qual modal que eu estou querendo abrir. E para fazer isso, eu preciso então colocar um ID ou até mesmo uma classe nesse modal aqui, tá? Cadê ele? JL modal, tá? Eu vou colocar um ID, que fica mais correto, digamos assim, tá? E eu vou chamar ele então de JL modal orçamento, beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa fazer o loop, tá? Então vai ser um loop for. Como a gente não tem nenhum outro loop for aqui, eu vou usar var i, tá? Se você não se lembra exatamente do loop, volta lá na nossa aulinha de loops, tá? E aí eu vou fazer mais rapidamente aqui. Então, nosso variável i vai ser igual a 0. E enquanto i for menor que a quantidade de itens que a gente tiver do toggle model, então vai ser... Como que eu coloquei aqui? Toggle model mesmo, tá? Então vai ser toggle model length. Isso, length.
Tá? Então, enquanto i for menor que toggle model length, incremente i. E aí, faça o que estiver aqui dentro. A primeira coisa que eu quero fazer é dar um console log para ver se a gente está pegando os nossos toggle model aqui, tá? Então, vamos lá. Vou dar um Ctrl C aqui. Toggle model i, tá? Que ele vai dar um log em cada item do array, tá? Belezinha. Vou só atualizar aqui, vou abrir o nosso console, né? Beleza. Vamos ver. Legal, funcionou. Deu log nos três elementos que a gente tem. Belezinha, é isso mesmo que a gente quer. Agora, o que a gente vai fazer então? A gente precisa, dentro desse loop, falar o seguinte. Quando você clicar nesse elemento específico, faça alguma coisa. Faça o modal abrir ou fechar, tá? Tanto o modal quanto o overlay. E a gente vai ter que, então, fazer um evento de clique, tá? Então vai ser, quando eu clicar neste elemento específico aqui, tá? Add event listener vai ser do tipo click, certo? Click. E aí, o segundo argumento é sempre uma função, que é o que vai acontecer depois que a gente clicar, tá? Depois que a gente clicar, a gente precisa fazer duas coisas. A gente precisa achar o nosso modal, então, do orçamento, né? E a gente precisa achar o nosso overlay. Eu poderia declarar o overlay aqui fora, mas o que iria acontecer? Não sei se você se lembra também, todo evento ele é scoped, né? Ele tem um escopo. Então, as variáveis que ele afeta precisam ser declaradas aqui dentro dele. Então, vamos buscar então a nossa variável do overlay. Eu vou chamar ela de overlay, só overlay mesmo, tá? E ela é igual a... E aí, vamos lá. Document, query, selector. Aí aqui não é all, porque a gente tem só um elemento, né? E JL overlay. Beleza. Agora, a gente também tem que pegar o quê? O nosso modal. E o nosso modal, eu passei um ID para ele, então aqui vai ser hashtag, porque é ID. E se eu não me engano, eu chamei de modal orçamento. Foi isso mesmo? Deixa eu conferir rapidinho. Exatamente. Beleza, então estamos selecionando. Só preciso mudar aqui, né? Aqui vai ser o nosso... eu vou chamar de modal orçamento. Beleza. Legal. Agora que a gente tem eles mapeados, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar que quando clicar, faça eles aparecerem e quando clicar de novo, faça desaparecer. Como que a gente faz isso? Não sei se você se lembra, mas a gente tem o class list toggle, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, na nossa caixinha de contato, tá? Vamos até aproveitar aqui, ó, vamos usar o isOpen, que a gente já fez, tá? Para testar se vai funcionar essa lógicazinha nossa aqui, então. Então, quando eu clicar, tal, vai no overlay, que a gente mapeou ele aqui, e faz ele ficar isOpen, tá? Que vai ser um fade. Na verdade, eu acho que é só um display, né? Que acrescenta. Não lembro de cabeça o que a gente colocou nessa classe. Deixa eu procurar ela aqui. isOpen. É só um display block mesmo. Beleza. Sem animação, sem nada. Mas a gente vai fazer uma animaçãozinha daqui a pouco, tá? E aí faz a mesma coisa, então, para o nosso modal orçamento. Beleza. Vamos testar agora, só recapitulando então o que a gente fez. Ó, a gente tem 3 botões, né, que podem abrir e fechar o nosso modal. Então a gente mapeou eles no loop for, tá? E aí quando a gente coloca no loop for, o nosso JavaScript, o nosso browser sabe exatamente qual que a gente está clicando, tá? Então quando a gente clicar, seja no botão A, B ou C, que seja, todos eles têm essa mesma classe aqui. Aí o nosso navegador vai saber qual que a gente está clicando e vai acionar, então, tudo que a gente colocou aqui dentro, tá? E a gente colocou aqui dentro o quê? Para adicionar uma classe isOpen, tanto no nosso overlay quanto no nosso modal. Então, é isso que a gente fez, basicamente. Vamos testar agora? Deixa eu fechar o console aqui. Vou atualizar. Bom, se tudo deu certo, na hora que eu clicar, vai aparecer um modal. Voilá! Funcionou legal. Bom, e se tudo funcionou, o toggle click, lembra que a gente colocou
a mesma classe de toggle modal, tanto aqui no botãozinho de fechar quanto aqui. Então, quando a gente clicou nesse botão aqui atrás, ele adicionou o isOpen. Agora, se eu clicar aqui ou aqui, ele vai remover o isOpen, o que vai fazer o nosso modal fechar. Vamos ver? Cliquei, fechou. Massa, é isso mesmo que a gente quer. Vamos testar de novo. E agora eu vou clicar aqui no overlay, que também tem a nossa classe isOpen. E funcionou belezinha também. Massa demais. Simples, tranquilão, belezinha? Então vamos lá, vamos só finalizar o que eu quero fazer para ficar legal. Eu quero que essa box aqui, ela faça um slide down, tá? Eu vou abrir um site aqui, ó. Cubic Bezier CSS, tá? Acho que é esse aqui mesmo, vamos ver. Isso, olha só, isso aqui, quando a gente vai fazer uma animation, tá? Aqui no nosso CSS, geralmente eu estou colocando Easy Out, tá? Mas no lugar do Easy Out, a gente tem a opção de colocar Cubic Bezier. Ele tem até uns presets aqui, ó. Só que aquele site ali, ele deixa a gente fazer um preview, tá? Então se eu der um go aqui, olha só, tipo, a animação que está acontecendo. O azul é como se fosse uma animação easy, que ele escolheu aqui. E esse cor de pink aqui, esse tom de pink, é essa aqui que está no gráfico, tá? Então se eu mudar aqui, ó, então ele vai ser muito rápido no início, depois ele vai fazer um slowdown. Se eu der go, fica desse jeito, tá? Então você reparou que ele dá um rebotezinho para trás e depois ele termina de ir, é essa curvinha aqui, tá? Se eu colocar ela mais para baixo ainda e aqui mais para cima ainda, vai ficar mais evidente esse rebotezinho para trás, tá vendo? E é isso que eu quero fazer. Vamos ver aqui de novo. Só que tá ficando muito lento ainda, né? Vamos ver aqui. Bom. Só mais um pouquinho aqui, um pouquinho mais pra cima, e eu acho que já vai ficar do jeito que eu queria. É isso mesmo. Beleza, eu vou copiar agora esse Cubic Bezier aqui, tá? Vou copiar. Legal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma animação, do mesmo jeito que a gente tem o nosso fade out, eu vou fazer uma animação chamada slide in, tá? E aí, eu não sei que nome que eu coloco na verdade, tá? Eu vou chamar de slide top in, tá? Porque ela vem do topo. Então beleza, vou criar aqui os nossos keyframes, slide top in, tá? E aí, eu vou colocar só um to também. E como eu me lembro que o nosso modal ele tá a 15% do topo, eu vou colocar top 15%, certo? Então esse aqui vai ser o estágio final dele. E só isso, tá? E aí o que a gente faz? A gente modifica o estado inicial dele. A gente pode colocar um valor negativo. Aqui, ó, tá vendo que ele tá top 15%? Isso aqui já é o estado final dele. Se eu colocar um valor negativo, por exemplo, menos 100%, ele vai ficar completamente fora da tela, tá? E aí agora a gente vai criar a classe da animação que vai ser aplicada quando clicar no nosso botão para abrir, tá? Então a gente vai chamar... Eu vou colocar logo aqui, ó, embaixo do isOpen, vai ser JL. Como é que eu coloquei mesmo? Slide. Como que é o nome da animação? Deixa eu ir lá no topo para ver. Eu chamei ela de slide top in. Beleza. Então vai ser aqui slide top in. Legal. Animation. Aí é o mesmo esqueminha que a gente está acostumado, né? O nome da animação, que é slide top in. Ela vai durar... Essa aqui ela vai ser bem rápida. Eu vou colocar ela para durar 0,6 centésimos de segundo, tá? Slide top in. Ela vai ser forwards, o que significa que ela vai executar uma vez só. E agora eu vou colar o nosso Cubic Bezier, tá? Para fazer aquela animação do jeito que eu simulei lá no site. E agora eu vou copiar essa classe aqui e vou lá no nosso JavaScript falar assim, olha, quando você clicar, você vai adicionar esse isOpen aqui no nosso modal, mas você também vai adicionar, então vamos lá, modal, orçamento, class, list, toggle, e aí você também vai adicionar essa aqui do slide top in. Vamos ver se funcionou?
Vou salvar aqui agora. Então, só recapitulando, quando clicar, além de fazer ele ficar display block com o isOpen, que a gente já tem de antes, né? Ele vai dar um slide top no nosso modal orçamento, beleza? No nosso overlay não precisa dar um slide top, a não ser que você queira, mas eu acho que não é necessário, tá? Beleza, vamos testar então e agora ver se funcionou a nossa animaçãozinha. Vou atualizar aqui. Legal. E voilá, funcionou também, que beleza. Mas parece que eu não gostei muito. Vamos testar de novo. Esse Cubic Bezier não ficou muito legal aqui. Deixa eu substituir ele aqui. Eu acho que desse jeito aqui ficou interessante, 0.6. Vou copiar então esse aqui. Vou colocar lá e aí a gente já finaliza então. Vou substituir aqui então. Ficou quase a mesma coisa do anterior, né? Deixa eu colocar um pouco mais rápido então, vou colocar 0.4, tá? A gente pode fazer o que também? A gente pode colocar o estado inicial dele, JL modal. A gente pode colocar o estado inicial dele com um opacity 0, tá? E aí a gente vai lá na nossa animação e põe o estado final de opacity 100, tá? Desculpa, 1. Opacity 1. Acho que também vai dar uma melhoradinha na animaçãozinha. Vamos lá? Bom, vou atualizar. Cliquei. Nem deu pra ver muito também. Mas eu acho que já ficou legalzinho. Deixa eu só voltar o timing mesmo para 6, tá? JL slide top in. Eu vou voltar para 6 aqui, tá? Beleza. Vou clicar. Tá. Esse Cubic Bezier realmente não ficou legal. Eu vou remover, tá? Eu sei que a gente ficou aqui gastando um tempinho vendo isso, mas você fica legal para você saber que você pode usar, então, em outras partes do seu projeto e tudo mais, tá? Deixa eu ver esse aqui. O Easy Out, que eu acho que é o... Vamos ver o nosso Easy, só Easy. Tá, eu vou só remover isso aqui, ó. Vou continuar usando o Cubic Bezier, mas vou fazer um pouquinho diferente. Tá, acho que esse aqui vai ficar bom agora no final das contas, tá? Vou dar um... Beleza, vou salvar. E agora vamos testar a última vez. Acho que agora ficou bacaninho, ficou menos estranho, né? Tava estranho antes. Legal, clicou aqui fora, fecha, clica aqui, abre, clicou aqui, fecha. Certinho? Belezinha? Fizemos então mais uma vez, brincamos aí com o JavaScript e fizemos o nosso modal, que agora está pronto. Então é isso, te vejo na próxima aula.